Eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas para falar com você. Você crê nisso? Amém. Então eu queria chamar a Mother Livanzan, a mãe, a nossa mãe da igreja. Queria chamá-la para estar aqui com a gente. Ela vai trazer a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Father, we're so grateful Senhor, somos tão gratos that you've allowed us to come together que one o Senhor more nos time. permitiu estarmos juntos mais uma vez. We thank you because the name of Nós te Jesus agradecemos pelo nome de is Jesus. greater than any power in this world. É maior do que qualquer poder desse mundo. And his name is everywhere. E o seu nome é essa oração. It's here now. E ele está aqui agora. He's able to destroy every yoke. Ele é capaz de destruir todo jugo. And we praise God for E Jesus. nós louvamos a Deus. Hallelujah. Aleluia! We pray tonight that the power of the Holy Ghost Nós oramos nessa noite que o poder do will Espírito fill Santo this house. enche esta casa. Will convict and convince the heart of Que men possa convencer o coração dos homens that they will say yes to the will of God. para dizerem sim à vontade de Oh Deus. Jesus, Ó Jesus, we say yes to you. dizemos sim a Ti. We don't always understand your will, Nem sempre entendemos a Tua vontade, but we say yes to your will. mas dizemos sim para a Tua vontade. Our flesh don't always like your will, A nossa carne nem sempre gosta da Tua vontade, but we say yes to you. mas dizemos sim para Ti. We pray tonight Nós oramos hoje that you will put a yes in our que soul. o Senhor possa colocar um sim na nossa In the alma. name of Jesus, Em o nome de we Jesus. pray tonight Oramos hoje that the Holy Ghost will have the right of way que here. o Espírito Santo tome o caminho In the aqui. name of Em o Jesus, nome de Jesus. we pray tonight Nós oramos hoje that you will forgive our que o sins Senhor perdoe os nossos and blot pecados out every trespass. e perdoa cada transgressão. In the name of Em o nome Jesus, de Jesus. we pray Te oramos that you will bless us que tonight. nos abençoe hoje. The Lord, Senhor, you know our o needs. Senhor conhece as nossas necessidades. Bless the land tonight. Abençoe nessa noite. Oh God, in the name of Ó Jesus, Deus, em nome de we Jesus. pray for the country of Brazil, Oramos pelo Brasil that the power of God para que o poder de Deus permeate this country. possa permanecer Tear nesse down país. every stronghold Quebra toda a in the fortaleza. name of Em Jesus. nome de Jesus. Oh Jesus, Sim, we Cristo. pray Oramos, sim, oramos. that men will say yes, E diremos sim. commit their lives to you E entregamos as nossas vidas in a this Ti. house tonight. Nessa casa hoje. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. clap your hands and give God praise. Aplauda o Senhor e dê-lhe louvor. Dê-lhe louvor. Praise in the house. Dê-lhe louvor neste lugar. Vamos dizer assim. Sí, Señor. Sí, Señor. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And the people of God say amen. E o povo de Deus diga amém. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You may be seated. Pode se sentar. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Aleluia. I will make the darkness light before thee. Whatever is wrong, God said, I'll make it right. Oh, before thee. All of your battles, He said, I'll fight for you. And the high praise, God said, I will bring them down.
darkness light before thee. Whatever is wrong, he said, I'll make it right before thee. All of your battles, he said, I'll fight for you in the high place. He said, I will bring them down. Though Satan in his rage would tear thee, and with all of his cunning ways, he'll try to ensnare thee. But down to thine old age, God said, I'll bear thee in the high place. God said, I will. I'll bring them down. Hallelujah. Come on, clap your hands and praise Him. Come on, praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Come on, praise Him. But He's worthy. Porque Ele é digno to be praised. de ser louvado. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I praise the Lord for Jesus tonight. Eu louvo a Deus por Jesus hoje. I thank Him for my salvation. Eu agradeço pela minha salvação. I am happy to be saved. Eu estou muito feliz de ser salvo. And I'm so glad E também muito feliz that the Spirit of the Holy Ghost que o Espírito Santo lives on the inside. vive dentro de mim. Hallelujah. I praise the Lord Eu louvo ao Senhor that He's allowed me to come back to Brazil que Ele me permitiu voltar ao Brasil. one more time. Mais uma vez. Aleluia. I love the saints here in Brazil, Amo aos santos aqui no and Brasil. it's such a joy to be here. E é sempre uma alegria estar aqui. Amen. I honor Pastor E Jerson, eu honro ao pastor Gerson, Superintendent, superintendente District Number 4, do 4º distrito, and to his lady, e a sua primeira dama, Lady Yvette. primeira dama Ivete. Praise God for her tonight. Louvado seja Deus por ela hoje. Amen. Amém. We're so happy for Mother Gisette tonight. Também somos muito felizes pela Mãe de José. Amen. But that's not good. The sacrifices Pelos sacrifícios that this woman and her late husband made. que essa mulher e seu falecido esposo fizeram. The Church of God in Christ, Brazil, A Igreja de Deus em Cristo no Brasil would not be in the place that it is. não estaria na posição que ela está hoje. So we honor her tonight. Então nós a honramos hoje. And we thank God for her. E aí louvamos a Deus por ela. Amém. I'm especially happy for missionary Eu estou Beatrice Booker, especialmente feliz pela missionária Beatriz Booker, who serves as the resident missionary for Brazil, Kogi, que serve como a missionária residente para o Brasil. and she is assistant supervisor to the supervisor Patricia Lewis. E ela também é a supervisora assistente para a supervisora But Patrícia more Lewis. than that, Mas mais do que isso, she is a saint of God. ela é uma santa de Deus, She's my friend, my sister, minha irmã, minha amiga. and I love her dearly. E eu a amo muito. Amen. Amém. And to all of the ministries that's in the room tonight, E a todos os ministros que estão aqui hoje, each one of you in your respective places, a cada de vocês nos seus devidos ofícios, I thank God for my son, Pastor eu Joshua, louvo a Deus por meu filho, pastor Josué, who's with us que tonight. está conosco hoje, Amen. My son, Adriana. meu filho Adriano, amém. Praise God. All of my children. A todos os meus filhos, My grandson who sang so wonderful meu tonight. neto que cantou tão lindo hoje, Amen. I love him so much. amo muito. When Sister Yvette, mother, went to be with the Lord, Quando a mãe da mãe Ivete foi para estar com o Senhor, eu disse para ela, she left you here for me, ela deixou você aqui para mim, and she's my daughter. e ela é minha filha. And I feel so happy E eu fico muito feliz to be here with her por tonight. estar aqui com Here, ela. Sister Olga. Ela e a Amen. Olga,
I love you so much. Amo vocês demais. Praise God. All the A saints. todos os santos. I will get so in trouble Eu vou ficar muito when I encrencado start calling names. se eu começar a chamar os nomes. Because each one of you are so special Porque cada um de vocês são muito in the especiais family of na God. família de Deus. And I love it so much. E eu amo muito. Because Paul says, Porque Paulo diz, we have these treasures nós temos esses tesouros in earthen vessels. em vasos de terra. Each one of you Cada um de vocês are a very special treasure são um tesouro muito especial in God's plan. no plano de Deus. And I thank Him tonight E eu o louvo nesta that noite, sometimes we don't understand porque às vezes nós não all compreendemos of the plan of God. todos os planos de Deus. But because He is a sovereign God, Mas porque Ele é um Deus soberano. because He is a God who does not make mistakes, Porque Ele é um Deus que não comete engano. He is a God who is concerned Ele é um Deus preocupado about everything about our com lives. tudo que se refere às nossas vidas. We honor Him Nós o honramos and we thank Him. e nós o louvamos. He said to Israel, I know the plans that I have for E you. Ele disse para Israel, eu sei os planos que They tem para are vós. plans of good, Planos de bem not e evil. não de mal. I want to bring you to an expected end. E eu vou levar vocês a um fim desejado. And one translation says, I want to give you a future and a hope. E uma outra tradução diz, te darei um futuro e And esperança. I praise God because He E eu louvo a Deus porque Ele knows how sabe como to put us in the place that He wants us to be. colocar nas posições que Ele quer que I estejamos. praise Him Eu o louvo because I have not seen, porque olhos não viram, ear have not heard, ouvidos não it ouviram has not entered the heart of e men nem te penetrou o the coração dos things homens. that God has in store for As you. coisas que Deus tem preparado. Oh, if you live right, Se você viver corretamente, heaven belongs to you. os céus pertencem a você. Here on earth, Aqui na terra, as well as in the future. bem como no futuro. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Oh, He's a great Ele é God. grande Deus. And there is no God who stands up against E Him. não existe nenhum Deus que se opõe a Ele. Hallelujah! 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 He said, there's no other gods beside me. Ele diz, não existe nenhum outro Deus além de mim. I know there's some other gods in this world. Eu sei que existem outros deuses neste They do mundo. not have the power that our God Mas has. Ele não tem o poder que o nosso Deus They tem. do not have the ability that our God E não has. tem a habilidade que o nosso Deus tem. They do not care about us like our God E eles não does. se importam conosco como o nosso Deus. Hallelujah! Aleluia! Great is His faithfulness. Grande é a sua fidelidade. Great is the faithfulness of God. Grande é a fidelidade de Deus. Even when we're not faithful to Him. Mesmo quando nós somos infiéis. Even when we make mistakes in our lives. Mesmo quando cometemos erros nas nossas He vidas. yet loves us. Ele ainda assim nos And ama. one songwriter said, E um compositor if disse, He have to reach way down, se ele tivesse que alcançar lá embaixo, Jesus He'll pick you up, vai te pegar, He'll turn you vai around, mudar você, He'll place your feet vai colocar seus on a pés solid ground. no terreno sólido. Don't you love God Você tonight? não ama Deus nessa noite? Hallelujah! No wonder, no wonder. Não se The writer admira. said, I love Him. Porque o escritor diz, eu Because amo, while I was yet a sinner, porque enquanto ainda era when pecador, I couldn't help myself, eu não podia fazer nada por mim when I mesmo. was carried Quando eu fui by carregado the motions of sin, pelas moções do when pecado, I was a servant quando eu era to servo my flesh, da minha it carne, was the power of foi God o poder de that Deus appeared unto me que veio aparecer a and mim taught e me me to ensinou deny a myself. me negar. Hallelujah! Aleluia! And I'm here to let you E eu know vim aqui para te fazer that essa there is no problem, que não existe problema, there is no hurt, nem ferida, there is no disappointment.
eu sinto o poder de Deus And nessa I'm casa. grateful that God is E here. eu sou grata de que Deus está Thank aqui. you, Jesus. Obrigado, Jesus. We are mighty through God. Porque somos poderosos em Even to Deus. the pulling down of strongholds. Até mesmo para We desfazer are fortalezas. mighty through Somos God. poderosos em Deus. Hallelujah. Aleluia. But Jesus told his Pois disciples, Jesus disse aos seus if you discípulos: drink any deadly thing, se você beber qualquer coisa mortífera, aleluia, it will not harm you. não te fará dano I've algum. given you power. Te dou poder. I've given you power Te dou over poder all enemies. contra todos And os they inimigos. shall in no wise E não hurt you. de maneira alguma. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We sing a song in the U.S. Cantamos uma canção nos Estados It Unidos says, I get joy que diz: eu tenho when I alegria think about quando eu penso what He's done for no me. que Ele fez por mim. When I think of the goodness of Quando eu Jesus penso na bondade de and Jesus all that He's done for e me. tudo que Ele fez por mim. Hallelujah. Aleluia. Over 2 years ago, Há mais de 2 anos atrás, when Pastor Van Zandt went to be with the Lord, quando o pastor Vanzan foi para estar com o it seemed Senhor, like my world had come to an end. parecia que o meu mundo tinha But acabado. I know a great Savior. Mas eu conheço um I grande know a Salvador. God Eu conheço um Deus who's able que é capaz to keep you de te guardar in spite of a despeito what you're facing. do que você está enfrentando. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. For 50 years, Por 50 anos, He was my husband. ele foi meu esposo. He was my covering. Ele era a minha cobertura. He took care of me. Cuidava de mim. I didn't have to worry about anything. Não precisava me preocupar com nada. Some things I have to do now. Algumas coisas eu tenho que fazer I never agora. had to attend to. Que há coisas que eu não precisava me preocupar But antes. I want to tell you tonight Mas eu quero te dizer nessa that noite Jesus que Jesus is the source of my strength. é a fonte da minha força. Hallelujah. Aleluia! My. Oh, Deus, Deus. And He knows how to deliver us E Ele sabe como nos libertar out of any mental de qualquer depressão mental, any mental qualquer frustration, frustração mental, any mental qualquer disappointment. decepção. He knows how Ele sabe to como deliver you. te libertar. Oh, my child. And He will give you peace E Ele te dará paz in the midst of no meio your challenges. dos seus desafios. Let me go to the Word. In the book of Exodus, Vamos para a palavra no livro de Êxodo, chapter 15, capítulo 15, and verse 26. verso 26. And it reads, Diz assim: and said, e disse: if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, and will do e fizeres that which is right in his sight, o que é reto diante dos seus olhos, and will give ear to his e commandments, deres ouvidos aos seus mandamentos, and keep all his statutes, e guardares todos os teus I estatutos, will put none nenhuma of these diseases upon thee, enfermidade virá sobre ti, which I have brought upon the Egyptians, das quais enviei sobre os for egípcios, I am the Lord pois eu sou o Senhor that healeth thee. que te cura, que te sara. Hallelujah. Aleluia. I am the Lord Eu sou o Senhor that healeth thee. que te sara. Glória a Deus. Jeremiah said, God is the God of all flesh. Jeremias diz: Deus é o Deus de toda a carne. And then he asked the question, E aí ele faz is a there pergunta: anything too hard for God? existe alguma coisa difícil demais para Deus? Tonight I simply want to tell you, Nessa noite eu simplesmente quero te dizer there is nothing que não há nada too hard for God. difícil para Deus. There is Não há nothing nada
too hard for God. Difícil demais para Deus. There is nothing Não há nada too hard for God. difícil demais para Deus. In a time Em tempo of moral decline, de declínio moral political unrest, e de instabilidade política, problems in governments around this world, problemas nos governos ao redor de todo mundo, problems in our families, problemas nas famílias, in our educational systems, no nosso sistema educacional, problems in our churches. problemas nas nossas igrejas. I can't say about Brazil, Eu não posso falar a respeito do but in the Brasil, U.S., mas eu estou falando sobre os Estados Unidos. many religious leaders Muitos líderes are religiosos being exposed têm sido expostos as sexual predators como predadores sexuais upon little boys and little girls. contra meninos e meninas. We have sexual scandals all over the church world. Nós temos escândalos sexuais por todo o mundo eclesiástico. The social media A mídia social is exposing everything tem exposto a tudo that has been hid for que tem years. estado escondido por muitos anos. Clergies of many denominations Ou sim, autoridades eclesiásticas de muitas are denominações being exposed and injustice is being dealt with. têm sido expostos e a justiça tem sido lidada. God's judgment O julgamento of de His Deus people do seu povo during times of moral decline, durante momentos ou tempos de declínio moral worldly compromise, e problemas He mundiais allows drought to come. que permite com que a seca venha. In the U.S., Nos Estados Unidos, the wine crops in the Napa Valley in California as vinhas da Califórnia have dried up because there's no water. secou porque não existem água. Riverbeds are dry. Os leitos de rios estão The secando. rains are being withheld. As chuvas estão sendo seguradas. Fires are breaking out. Tem incêndios acontecendo. Millions of dollars of property is being destroyed. Milhões de dólares em propriedades sendo destruídas. Barrenness and pestilence are in our country. Existe pestilência em nossos países. The Ebola epidemic is spreading. A epidemia do Ebola está se espalhando. It's not just staying in the continent of Africa. Não está mais sendo contido somente no continente da It has África. come to continents around the world. Tem se espalhado por continentes ao redor do mundo. More and more citizens are sick, Mais e mais cidadãos estão ficando and doentes. our hospitals are filled. E nossos hospitais estão cheios. But God's promises assure. Mas a promessa de Deus assegura. He has promised the church of Jesus Ele tem Christ prometido à igreja de Jesus that Cristo if you will receive Jesus as the Lord of your life, que se você recebe Jesus como Senhor da sua vida, if you will commit your life to God, se você entregar a sua vida para Deus, if you will stand up and be a light in a dark se society, você se colocar em pé e ser uma luz numa sociedade our God escurecida, who is holy, nosso Deus que é He is santo, righteous, que é justo, He always que requires sempre requer that His people live right. que o seu povo viva He corretamente. said, I'm a holy God, Ele diz, eu sou Deus santo and be ye e holy. seja santo. I'm a holy God, Eu sou Deus and I santo must have holy people. e eu tenho que ter um povo santo. When the believer meets God's condition, Quando o crente ele encontra as condições de when Deus, they begin to seek for God, quando começamos a buscar a He Deus, said, when you seek for e me ele diz, quando me with all buscares of your heart, com todo o coração, you will find me, me encontrarás. Hallelujah. Aleluia! and I will allow E eu vou a permitir spiritual renewal. renovo espiritual. I will reverse what the enemy has done. Eu vou reverter o que o inimigo I fez. will allow my holy purpose Eu vou permitir que o meu and my propósito santo blessings e as minhas to be bênçãos restored in your que life. foi colocada sobre a sua vida. Yes, Assim, we must recognize temos que reconhecer that there is trouble on every hand, que existe problema em todo lado. that we are in a very
um momento de a grande very opressão, troubled society. de uma sociedade muito problemática. God has a remedy. Mas Deus tem um remédio. Aleluia. God said, if my people, Deus disse: se meu which are povo called by my name, se chama pelo meu shall nome, humble se themselves humilhar and pray, e orar, seek my face, buscar minha and face turn, e Lord, virar have mercy o from their Senhor wicked dos ways. seus caminhos He ímpios. said, then Ele disse: I então hear from heaven, ouvirei do céu, I will forgive eu their perdoarei sins, os and pecados I will heal e eu curarei their lands. a terra. Hallelujah. My God, Meu Deus. somebody needs to be healed today. Alguém precisa ser curado hoje. Somebody needs to be healed Alguém precisa ser from the curado hurt of the past. das feridas do passado. Somebody needs to be healed Alguém precisa ser curado from the depression in your da mind. depressão na sua mente. Somebody needs to be healed Alguém precisa ser from curado the afflictions in your body. das aflições do seu corpo. Hallelujah. Aleluia. My God. Meu Deus. But if you don't experience Mas se você the não healing of experimentar a God, cura de Deus, oh my God, there's some things that you must do. existem algumas coisas que você tem que fazer. Sometimes Algumas vezes, we want God to do everything. queremos que Deus faça tudo. His word A says sua palavra He diz can do exceeding, que Ele pode fazer muito, abundant, além, above acima all that we can ask or de tudo think. que podemos pedir ou pensar. But it's according Mas é de acordo to the power com o poder that works in you. que opera em você. It's according É de acordo to how much do quanto you will cooperate with você God. vai incorporar com It's Deus. according É de acordo to how much com o quanto you will release você vai liberar yourselves a si into mesmo the hand of God. nas mãos de Deus. Hallelujah. Aleluia. I'm going to just go through 3 steps here. Eu vou falar 3 passos If aqui. you want God's healing, Se você quer a cura de Deus, number 1, passo número 1, you must consider the fact você tem que considerar o fato God said, de que Deus disse: if se my meu people, povo, we must know for sure temos que ter certeza that we belong to God. que pertencemos a Deus. Aleluia. My God. Meu Deus. Matthew 7, Mateus verse 7, 21 through 23 tells us 21 a 23 diz: of a people do povo who prophesy que profetiza in the name of Jesus. no nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. And cast out devils in His name. Que expulsam demônios em seu nome. They did many wonderful works in His name. E fez muitas coisas maravilhosas em seu But nome. Jesus said, Mas Jesus diz: I never knew you. nunca vos conheci. He dismissed them Ele os dispensou and said, depart from e me, disse: apartai-vos de ye mim, that work iniquity. vocês obreiros da iniquidade. Though you work for me, Embora você trabalhe para mim, though you use my name, embora você use o meu nome, there was hidden stuff in your heart. tem coisa escondida no seu There coração. was dishonesty in your heart. Existe desonestidade no seu There was coração. lack of integrity in your Tem heart. falta de integridade no seu coração. There was more immorality in your life. Existe imoralidade na sua vida. There was dishonesty there. Existe desonestidade It's aí. time for us É tempo de to nós understand if entendermos you're going to live for God, que se vamos viver para if you Deus, belong to Jesus, se você pertence a Jesus, you must represent Him você tem que representá-lo everywhere you go, em todo lugar que in vai, everything that you e em do. tudo que você faz. Aleluia! There must be true repentance. Tem que haver verdadeiro arrependimento. There must be a forsaking of your sinful ways. Tem que existir o esquecimento dos seus caminhos There pecaminosos. must be faith exhibited. Tem que haver fé exibida. You must commit yourself Você precisa se comprometer to a day by day para
consistent, uma vida diária de living a consistência, life that's obedient to the will of God. vivendo uma vida que é obediente à vontade de Deus. Jesus said Jesus disse in St. John 10, em João capítulo 10, 26 and 27, versos 26 e 27, but ye believe not, mas não creis, because ye are not of my sheep, porque vocês não são minhas ovelhas, as I said unto you. como eu vos disse. My sheep hear my voice. Minhas ovelhas ouvem minha voz, I know them, eu as conheço, and they follow e me. elas me seguem. So, Então, sisters and brothers, irmãos e irmãs, we must be like Psalms 103 says, temos que ser como o Salmo 103 diz. we are his people, Somos o seu povo and the sheep of his e pasture. ovelhas do seu pastoreio. You cannot have any doubts Você não pode ter concerning dúvida your relationship referente ao seu with relacionamento God the Father, com Deus o Pai, God the Son, Deus o and Filho God the Holy e Deus Spirit. o Espírito Santo. But John said, Pois João diz, there are three that bear witness in heaven. existem três que dão testemunho no céu: God the Father, Deus o Pai, God the Son, Deus o and Filho God the Holy e Spirit. Deus o Espírito Santo. They are one. Eles são You must agree with them. Você tem que estar de acordo com eles. Aleluia. So if my Então, people, se meu povo, ask your neighbor, pergunta ao teu vizinho, do you really belong to Jesus? pergunta a pessoa do seu lado, você pertence a Jesus? Do he really belong to you? Você realmente pertence a Ele? Hallelujah. So we must be certain Então temos que ter certeza that Jesus de que Jesus is our Savior. é nosso Salvador. Hallelujah. Aleluia. Step 2, Passo 2. we must know who we are. Temos que saber quem somos. He said you must be called Ele disse que você tem que ser by chamado my name. pelo meu nome. We must bear Temos que our ter, Father's name. temos que levar o nome do nosso Pai. Anybody Qualquer who pessoa knew my father, que é do meu pai, my biological father, meu pai biológico, when they look at me, quando olham para mim, they don't have to have any doubts. eles não têm que ter nenhuma dúvida I look just like him. que eu me pareço muito com ele. We ought to look like our Nós Father. temos que ter a aparência do nosso Pai. Some people say that names are not important. Algumas pessoas dizem que o nome não é But importante, in the Old Testament, mas no Velho when a Testamento, person committed themselves to God fully, quando a pessoa se comprometia his completamente com Deus, name was changed. o nome dessa pessoa era mudado. Because names denote character. Porque o nome, ele leva o caráter. Amen? Amém? Paul said in Romans 1 and 7, Paulo diz em Romanos 1,7, to all that be in Rome, para todos que estão em Roma, beloved of God, amados de Deus, called to be saints. chamados para serem santos, Called to be saints. chamados para serem Grace santos, to you graça a and vós peace from God, e our paz de Deus, Father, nosso Pai, and the Lord Jesus e do Senhor Christ. Jesus Cristo. Paul lets everybody know, Paulo nos permite que todos possam saber quem é quem. because the divine connection is Porque a conexão divina é God, our Father. Deus, nosso Pai. So we must know who we are. Então temos que saber quem somos. We must be identified. Temos que ser identificados. Jesus said, when you pray, Jesus disse, quando orares, say, our Father, diz, Pai nosso, which is in heaven. que está nos céus. He cannot just be a father located in any place. Ele não pode simplesmente ser um pai localizado em qualquer lugar. We can't be like many of us. Não pode ser como muitos de nós. In the flesh, Na carne, many people never knew their father. muitas pessoas nunca conheceram seu pai But it biológico. doesn't make any difference with God. Mas isso não tem diferença com Deus. Whether you ever knew your biological father or not. Quer você tenha conhecido seu pai biológico ou não. Whether you have any connection in your life. Quer você tenha qualquer conexão na sua vida. When you become one of God's children. Quando você se torna filho de Deus. For the word of the Lord says, Pois a palavra do Senhor in diz, Romans 8 and 14, no Romanos capítulo 8, verso for as 14, many pois todos as are led by the Spirit of que são God, guiados pelo Espírito de Deus they are the sons of God. são filhos de Deus. Turn and tell
Ephesians, Paulo diz em Efésios he has accepted us que ele nos aceitou into the beloved. no amado. We are part of his E family. somos parte da sua família. So we must be sure Então temos que ter that we are certeza called by his name. que somos chamados pelo seu nome. So he said to Solomon, E ele diz para Salomão: if my people, se meu povo which are called by my que name, se chama pelo meu nome, we ought to be able to say, temos que ser capazes de dizer: Abba, Father, Pai, Daddy, Paizinho, he's mine. é meu. Hallelujah. Aleluia. And then number 3, E passo número 3, we have to humble ourselves. que nos humilhar. We must be honest Temos que ser honestos. when we come to God. Quando nós chegamos He diante dele, already knows, ele já sabe. but sometimes we try E algumas vezes a gente tenta to fool God. enganar Deus. You can fool me Você pode enganar a mim, sometimes, às vezes, but you can't fool God. mas não dá para enganar a Deus. He knows the secret things Ele conhece os segredos that we do daquilo que fazemos behind closed doors. atrás das portas fechadas. Amém? If you want God Se você quer que Deus to heal you, cure você, to deliver you, liberte to você, set you free, te coloque to bless you, te abençoe, you must own up to your failures. você tem que tomar posse das suas We falhas. are not perfect. Não somos perfeitos. Maybe you are. Talvez você seja. I'm not. Eu não sou. I got saved. Eu fui salvo. I got saved. Eu fui salvo. I got saved. Fui salvo. I got saved. Fui salvo. I got saved. Fui salvo. But I'm still being saved. E ainda estou sendo salvo. Hallelujah. Aleluia. It is a process. É processo. We get all bent out of shape. Nós ficamos todos fora de Excuse me, forma. that's an American expression. Because everybody, Porque todos we think, que nós who pensamos should be, ou achamos que are não not devem ser, perfect. são perfeitos. Amen. Né? Amen. Amém? Now, I know that the Holy Spirit Eu sei que o Espírito Santo is the same in everybody. faz a mesma coisa em todo mundo. But there is no way Mas não existe nenhum meio that your walk with God que a sua caminhada com Deus can be at the maturity esteja level num nível de maturidade when I've walked with Him que eu já andei com Ele over 60 depois de years 60 anos. and you just got E saved. você acabou de ser salvo. It takes time Isso toma tempo. to develop relationships. Desenvolver relacionamento. Amen. Amém? Amen. Amém? I remember Eu me lembro, 40 some years ago 40 e tantos anos atrás, when Pastor Van Zandt and I quando o pastor Vanzan e eu had some problems in our marriage. tivemos problemas no casamento. He was immature. Ele era imaturo, I was immature. eu era imatura, I was still dealing with all of the differences that I had eu ainda estava lidando com todas as diferenças que eu tenho, because my mama didn't raise him porque a minha mãe não criou and ele. his mama didn't raise me. E a mãe dele não me criou. Amen. Amém? So there was something Então existiam umas that coisas we had to come to an que understanding nós about. tínhamos que chegar no entendimento. But 40 years later, Mas 40 anos depois, those things were not a problem for us. aquelas coisas não eram mais problemas para nós. If he started a sentence, Se ele começava uma frase, I can end it for him eu podia terminar para ele. because our Por relationship causa do nosso had relacionamento, developed havia se to a desenvolvido point a ponto where we thought alike. onde nós pensávamos iguais. My mama's influence A influência da minha mãe no longer controlled my life. não mais controlava a minha vida. All I'm saying to you, O que eu estou dizendo para when você, you walk with God, quando você anda com Deus, we are compositive somos compostos of the environment that we came from. do ambiente em que nós nos And encontramos. some things E algumas coisas that control your life que controlam a sua vida, 10 years,
controlar. The relationship with O God relacionamento com Deus ought to have matured tem que ter to amadurecido a place a ponto that your thoughts que os seus pensamentos lined up with God. alinham-se com Deus. The things that you used to do, As coisas que você costumava you fazer, didn't do them anymore. você não tem que fazer mais. The maturity level, Mas no nível de maturidade, process o processo that we go through que nós passamos refines us, nos refina and we find e ourselves nós nos encontramos becoming more and more like Jesus, ficando mais e mais como Jesus, thinking like Him, pensando como Ele, acting like Him, agindo como Ele, talking like Him. falando como Ele. Amen. Amém! Hallelujah. Aleluia! And when we want the blessings of God, Se nós queremos as bênçãos de Deus, we must put away nós temos que colocar de our lado o pride, nosso orgulho, our a arrogance. nossa arrogância. We must realize Nós temos que perceber that there are some insufficiencies inside of que us. existem coisas insuficientes dentro de nós. We cannot afford Não podemos to have a spirit of difference. permitir que tenhamos um espírito de We diferença. must know how to be submissive. Temos que saber To the como will of ser God. submissos à vontade de We Deus. must give God Temos que dar a Deus, a broken and contrite heart. temos que dar a Deus um coração When we quebrantado e approach contrito. Him, Quando nós nos aproximamos we dele, must do it in humility. temos que fazer em humildade. He said if we do sin, Ele disse: se pecarmos, we have an advocate with the nós Father. temos um advogado para com o Pai. Jesus Christ, Jesus Cristo, who ever liveth, aquele que vive make intercession for para us. fazer intercessão por nós. He want to make things right for you. Ele vai He ajeitar as coisas want para to fix você. things in your life. Ele vai arrumar coisas na sua vida. He wants you to Mas recognize Ele quer que você that reconheça He is que Ele é God. Deus. Hallelujah. Aleluia! My God, É o Deus. righteous cry, and the Lord heareth E them, o Senhor, Ele ouve and deliver us e liberta-nos out of all of our de transgressions. todas as nossas When we transgressões. find the way getting hard, Quando nós abrimos o coração, we see God's healing power. podemos ver o poder de When cura the de way Deus. gets hard, Quando nós temos o we got coração, to remember temos que nos lembrar God de que Deus cares about us. cuida de nós. That God Que Deus is looking out for us. está olhando para We nós. must remember, Temos que nos lembrar just like the children of como os Israel filhos do povo de who were Israel, in que bondage estavam em cadeia, over 400 years. presos por mais de 400 But anos. when they began to cry, Mas quando começaram a and when clamar they lined their spirits e alinharam o seu up with espírito God, com Deus, God sent a deliverer. Deus enviou um libertador He said to Israel, e disse para He's Israel, saying to us today, ele disse
Eu sou Hallelujah. Oh, church a igreja of God de Deus that is in Christ que Jesus. está em Cristo Jesus. It's not just a denomination. Não é só uma There's denominação. Baptist folk. Existem That batistas is the church of God.